Podem os comunistas participar desse espetáculo de debates nas redes sociais, de 30 contra 1, 20 contra 1, 5 a 1 às vezes? Será que eles podem participar disso? Eu trouxe um vídeo do Eribaldo Maia, que é muito interessante, tem um perfil muito bom aqui no YouTube, e ele vai falar um pouco sobre isso, e eu acho que a gente vai poder aprender bastante com ele. Primeiro, então, o problema é não participaria porque é só espetáculo, é só cada bolha no seu mundo, todo mundo se degladiando e coisa desse tipo. Veja, primeiro, o que diabo é sociedade do espetáculo, que todo mundo diz o que é, e certamente eu duvido muito que todo mundo leu. Guy Debord dizia que sob o capitalismo... Tá na moda falar, né? Sociedade do espetáculo, espetáculo, publicidade, propaganda, espetáculo. Mas o que é espetáculo? Ele vai dar a introdução, eu vou também dar um pitaco. Capitalismo avançado, ele não se baseia mais apenas na produção de mercadorias. A produção e a circulação do capital passam a ser pela produção e circulação de imagens. Tudo é codificado pelo signo da imagem. O espetáculo, portanto, é o ponto central onde essa dinâmica se manifesta. O espetáculo é quando essas imagens são produzidas de tal maneira que elas acabam entrando em todas as esferas da vida social. E aí, de repente, você chega em casa e vai jantar, e na sua janta tem espetáculo, tem imagens, tem ideologia. Você liga a TV para relaxar, tem ideologia. Você abre um livro, tem a propaganda, uma ideologia ali. Você vai comprar um tênis, tem ideologia circulando ali. Vai dormir, você olha pro seu colchão e tá lá a marca do colchão, o modelo dele, tem ideologia circulando. E quase que todas as relações interpessoais, ou as relações que se tem com produtos, com objetos, passam a ser intermediadas pelas imagens. De tal maneira que a ideologia passa a adentrar em todas as esferas da vida social de um sujeito, né? Começa a entrar em todo lugar. É impossível se despir dessa ideologia de tal maneira, né? Com essa profusão que ela se faz e se coloca na realidade. Ele não é uma simples coleção de imagens ou a mídia, mas uma relação social em que essa relação é mediada por imagens. Eu sei que é um pouco maluco. A ideologia, em sua forma materializada, né, que nos apresenta a realidade de maneira fragmentada, entende nesse cenário que a vida real se dilui e se torna uma representação dela mesma. O indivíduo, em vez de viver ativamente, se torna um espectador da sua própria vida e da sua própria história. Ou seja, ele se concebe a si mesmo como um personagem que você constrói, né, de um jogo, né, por assim dizer. A mercadoria, portanto, não é apenas algo a ser comprado, mas é o ponto de partida da representação da sua vida ideal. E a identidade passa a ser um elemento também de introdução nessa vida que se constrói a partir das imagens. Ou seja, a identidade tende a ser mais uma dessas imagens entre tantas outras. E aos poucos, você passa a ser mais um objeto de consumo. Se construir enquanto tal, se construir enquanto objeto de consumo. Parada. Na sociedade do espetáculo, ganha quem faz de si mesmo o protagonista. Você se recusar a posição de protagonista não é recusar o espetáculo, é recusar a vitória dentro da sociedade do espetáculo. Percebe? Esse é o ponto central. Repita a frase de Debord. Você pode se recusar a entrar no palco, mas o palco não desaparece. Ele seguirá lá, iluminado, e alguém estará nele, falando por você ou contra você. Para Debord, a sociedade do espetáculo, o espetáculo, ele se entranha de tal forma na forma de relação social que, na era da comunicação em rede, se a gente trazer para esse espaço da comunicação digital, o espetáculo não é um reflexo da vida social. É o próprio terreno onde as relações podem se organizar. Onde o espaço, símbolos, narrativas, afetos, políticas econômicas travam disputas. Porque o espetáculo é dinâmica. O espetáculo não é falsa consciência meramente, assim, puramente. Mas ele é a própria dinâmica como se dá a produção dos signos linguísticos, como se dá a produção da própria comunicação, como se dá a produção das imagens, a sua circulação e o seu reconhecimento. Isso me lembra a guerra de consoles de nerds e gamers. Sempre achei engraçado. Sim, tipo isso. Tipo isso. A internet, ela não dá lugar, ela não cria um lugar para o espetáculo. Ela foi criada pelo espetáculo.
A internet é o espetáculo, no nosso contexto, né? Não é meramente uma ferramenta que é utilizada como espetáculo. Ela é o espetáculo. Como na nossa sociedade tudo se converte à lógica do espetáculo. Para mim, para os comunistas, o dilema não é se a gente deve participar ou não. É como participar sem ser devorado pela lógica do espetáculo. Para alguns comunistas, né? Isso não é uma coisa tão geral. Tensioná-la por dentro. Marx diz uma frase famosa, para não dizer que eu nunca cito Marx, que os homens fazem a sua própria história, mas não fazem como querem. Não fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas que se defrontam diretamente ligadas e transmitidas pelo passado. Veja, eu, Jones, Ian, Laura, qualquer um, vocês não nascemos com a escolha de viver ou não numa sociedade do espetáculo. Ela simplesmente existe, você simplesmente nasceu nela e foi constituído nela e está preparado para viver nela, porque qualquer outro tipo talvez você não esteja. Talvez você não esteja. Vivemos numa sociedade do espetáculo. Dito isso, como participar sem ser devorado pelo espetáculo? Esse, para mim, é o problema dos comunistas. Seu desafio. A internet, cujo espetáculo é elevado a uma potência definitivamente enorme pela via da manipulação algorítmica, isso é parte das circunstâncias históricas que não escolhemos. Jones, inclusive, disse numa entrevista, que ele disse assim, a gente não faz luta política como a gente deseja. Não foi ele que escolheu que na época dele, de fazer política, a coisa fosse desse jeito. A coisa é desse jeito. A questão é como participar. Para mim, se faz como dá, do jeito que dá, da maneira que dá. Porque no fundo o importante é a vitória. Esse é o ponto. Como participar? Recusar-se a agir dentro da sociedade do espetáculo, achando que isso é escapar às regras e deixar somente os inimigos se acabarem por si só é uma ingenuidade. É uma ingenuidade. Uma ingenuidade meio assim, que parece ser elitista, mas também é meio infantil, meio um negócio meio higiênico, sabe? Higiênico demais. O próprio Lenin fala em O que Fazer, para não dizer que eu não cito Lenin. Esse realmente eu cito muito pouco, mas para não dizer que eu não cito Lenin, insiste na necessidade de um movimento revolucionário disputar todos os campos da vida social. Porque é a vida como ela existe, né? A disputa de todos os campos da vida social é a disputa da vida como ela existe. Tentando usar de modo, assim, um pouco mais livre, né? De produção de uma formação ideológica nova que possa gerar a produção de novos sentidos. E assim possa gerar também a produção de um senso comum que é novo. E a partir desse senso comum novo, você não precisa convencer alguém que o comunista não vai roubar a casa da pessoa num bairro qualquer da cidade de Presidente Venceslau, tá ligado? A coisa fica mais simples, a coisa fica mais tranquila. O nosso senso comum hoje é muito liberalzinho, assim, é um senso comum moralista liberal ali, moralista conservador, sabe? As coisas são óbvias dentro desse espectro. A não obviedade está justamente numa palavra que vem em disputa. Sindicato, imprensa, parlamento, cultura, debates públicos. Possivelmente Lenin não participou de um debate de 20 abestalhados contra um Lenin, porque não existia esse formato na época de Lenin. O ponto é que um comunista tem que saber e estar preparado para participar de todos os espaços da vida social, da qual haja algum impacto popular. 30 mencheviques contra um bolchevique. O que deu? Para ele, se limitar a um espaço puro ou protegido significa renunciar ao conflito real, à contradição real que as massas também vivem. E isso culmina num certo identitarismo, né? Porque daí a coisa... O movimento, ele deixa de ser um movimento e ele passa a ser uma identidade. Ele passa a se transformar em identidade. Se na época de Lenin o jornal era a principal... Puramente em identidade, né? Se limita a ser uma identidade. Fonte de intervenção ideológica, hoje a internet tem um espaço proeminente na nossa vida, inclusive dentro da política espetacular. O princípio, porém, ao meu ver, dado as diferenças dos meios... que são fundamentais, e não é um mero detalhe,
O princípio ainda é o mesmo, dadas as divergências. Ocupar o espaço que molda o senso comum. Uma parte da esquerda, e aqui é meu problema central, ainda pensa que não entrar no jogo é a preservação do marxismo e de uma coerência política comunista, como se fosse possível manter intacta a própria identidade política vivendo sob a margem. E aí é o lance que eu acho que vira uma identidade e acaba aí. Acaba na identidade. Transforma-se no identitarismo quase, né? Quase não, transforma-se numa lógica identitária estereotipada, em que a grande coisa é a formação de um grupo e do pertencimento e da reprodução desse grupo, mas não exatamente as relações que se faz para fora do grupo, né? Apenas observando o mundo como, ironicamente, os marxistas acusavam a escola de Frankfurt, dizendo que os autores da escola de Frankfurt ficavam somente num hotel na beira do abismo, um hotel luxuoso, porém na beira do abismo, olhando tudo acontecendo, criticando tudo que estava acontecendo, mas não participando de nada. Interessante que me parece que os marxistas que tanto criticaram essa postura, e ao meu ver, de uma maneira até relativamente acertada, até uma dada medida desse afastamento político da escola de Frankfurt. Até porque, assim, você pode fazer política na escrita e, ao mesmo tempo, a análise por si só, ela muitas vezes tem um papel político forte e muitas vezes também é importante você delimitar o problema, né? É simplesmente importante você delimitar o problema. Mesmo que você próprio, enquanto sujeito concreto, não vá participar de um movimento político, a delimitação do problema, o entendimento dele, a distribuição de uma teoria sobre o problema, ela por si só também tem a sua importância. De que, hoje, eles são os que vivem em grandes hotéis no abismo. Confortável atrás de suas câmeras, atrás dos seus movimentos, olhando tudo acontecer, mas se reservando a se manter puro. Afinal de contas, entrar no jogo significa sujar as mãos da pureza da qual o vestem. Mas, como alerta Guy Debord, até a recusa se transforma em espetáculo no espetáculo. Exato, porque quando você recusa, naturalmente não, mas automaticamente a imagem produzida é um tipo de imagem que vai circular na ideologia, pela ideologia, através da ideologia. É um tipo de imagem que vai ser incorporada, interpretada e reproduzida através da ideologia, mesmo na não participação. O único jeito de não entrar no espetáculo é não existindo. Deixa eu parar esse vídeo rapidinho para pedir o seu like e a sua inscrição, porque mais da metade das pessoas que assistem o Colunas Tortas, mesmo frequentemente, não são inscritas no canal. E também eu queria falar para você considerar ser membro do canal. No clube de membros há vídeos exclusivos para membros, vídeos às vezes um pouco mais acadêmicos, vídeos mais específicos, séries de vídeos sobre Michel Foucault, Zygmunt Bauman, vídeos sobre o cotidiano, sempre com referências acadêmicas, e também para ter acesso à gravação das lives, para você ir, voltar do trabalho, ir, voltar da faculdade e poder escutar uma live gostosinha, tá bom? Além, é claro, da participação no grupo de membros do Colunas Tortas, onde a gente pode falar de um jeito mais livre, onde a gente pode indicar assuntos também, onde a gente pode trocar uma ideia de uma maneira um pouco mais íntima. Seja membro do Colunas Tortas e apoie este projeto independente. Ela é consumida como desejo e imagem de pureza restrita a algumas bolhas que se vangloriam na internet pela sua pureza, mas são incapazes de disputar a hegemonia política do Brasil. O Gramsci, inclusive, já alertava que a hegemonia se constrói disputando o senso comum, e isso só se faz onde o senso comum é produzido. Exatamente. Na música, no sertanejo, não exatamente no sertanejo, mas assim, também no sertanejo, né? Na música, na arte, no cotidiano das festas de bairro. E circula, que não é num lugar só. E também nesses debates amalucados de YouTube. Mas é também na internet. Um dos pontos onde fica íntimo essa relação política com o povo é justamente quando a gente bebe da tradição e de uma lição do populismo latino-americano, visto sob uma forma não desse senso comum espiano, mas sob uma forma muito mais como propõe a Chantal Mouffe, né, na ideia de um populismo de esquerda enquanto construção popular.
cadeia de equivalências que conectam demandas populares em torno de um antagonismo central contra as elites e o status quo. Na América Latina, e é exatamente nessa tradição que Chantal Mouffe bebe para pensar a ideia de um populismo de esquerda, na América Latina, figuras como Getúlio Vargas, Perón, Hugo Chávez, Evo Morales e o próprio Lula mostram que ocupar a cena pública com símbolos, linguagem popular, afeto político é capaz de criar um vínculo político duradouro entre liderança e base social. E o afeto, eu acho que é o elemento central aqui, né? Ele falar do afeto é muito feliz. É o elemento central aqui, entender a partir do ponto de vista dos afetos. E aí, você gostando ou não, por exemplo, desses nomes que eu coloquei, todos eles têm e tiveram uma durabilidade política significativa, dados os seus limites, obviamente. Para os comunistas, isso não deveria ser renunciar ao marxismo. Se embebedar da linguagem popular, dos símbolos públicos, do afeto político, do jeito de viver da classe trabalhadora, não deveria ser renunciar ao marxismo, mas usar de forma populista como veículo para um conteúdo anticapitalista. É preciso ter um uso, e aqui vem o ponto do como usar o espetáculo, né? Dado esse objetivo populista de conquistar as massas. É preciso um uso ardiloso do espetáculo, instrumental mesmo. Essa participação Ardiloso. exige um quê de astúcia, adotar símbolos Esperteza, né? No fundo. Esperteza. reconhecíveis para entrar na conversa pública, traduzir conceitos políticos complexos em narrativas e imagens que mobilizem emocionalmente, criar identificação com a figura O lance é, em vez de ensinar pedagogicamente, é mover afetuosamente, né? Tipo isso. central para abrir espaço ao projeto coletivo. Na prática, isso significa usar a atenção conquistada para reposicionar o debate e construir legitimidade para ideias revolucionárias através da ocupação e a reivindicação do protagonismo no espetáculo, sem que o espetáculo tome conta do próprio espetáculo. Dobrar o senso comum, refazer o senso comum, transformar o senso comum. Tipo isso. É uma entrada pela porta da linguagem popular para lá dentro mudar o sentido da festa, sendo você mesmo a atração principal. De certa forma, essa dupla construção... Só tô pausando bastante aqui, mas porque a festa nunca vai deixar de existir. A festa é a festa. Você é mais um na festa. Como você vai operar dentro da festa? mostra também como exemplo o populismo latino-americano. A ideia da figura carismática que funciona como ponto de convergência entre discursos, afetos e esperanças populares, mas que para os comunistas ela não pode se isolar do coletivo. Ela deve ser apresentada como porta-voz e parte de um nós maior. E tudo bem, faz parte, mas para isso a gente precisa estar onde as pessoas estão, inclusive nos lugares onde o senso comum é construído, que inclusive a internet é um desses lugares. Cada participação no debate, cada intervenção no espetáculo deve fortalecer simultaneamente o movimento comunista como um todo, independente de que partido, movimento você seja, e também a figura individual da pessoa. Afinal de contas, não sejamos ingênuos, todo mundo também está há disputas internas. E tudo bem, acontece. Se colocar no palco significa que o sujeito pode ser capturado pelo desejo do outro. O público, o algoritmo, a lógica da viralização. O risco é passar a moldar o discurso para agradar e não transformar. E aí você entra numa loja que é só de marketing, né? Fazer o discurso para agradar, uma lógica que é meramente de marketing e de produção de mercadoria para consumo. Aí, de fato, a lógica fica perfeita. Se produz a própria identidade enquanto uma mercadoria para o melhor consumo possível. E essa mercadoria para o melhor consumo possível, ela não tem exatamente uma positividade, uma singularidade. Ela se molda negativamente naquilo que as outras mercadorias não são e naquilo que é necessário que seja para que o consumidor possa, de fato, realizar o ato de consumo.
E a gente vê isso acontecendo com qualquer figura do movimento comunista indo em debate, em entrevista e moldando o discurso para agradar o espetáculo e não transformar algo e não abrir espaço, aí sim é um problema. A participação comunista, portanto, deve se manter como uma bússola, da qual a atenção é um meio, não um fim. O objetivo é conduzir o olhar do público para o antagonismo e os antagonismos das nossas sociedades e para as formas de organização que podem alterá-lo. E, portanto, os comunistas precisam ter projeto de país. Portanto, um comunista fundamentalmente não entra no espetáculo para ser ator de um script do capital. Ele entra para mudar a cena, mudar o cenário. Marx dizia que nós não escolhemos as condições da nossa luta. Lenin reforça que é preciso agir em todos os termos. A Chantal Mouffe nos avisa que é preciso mobilizar o povo, construir ferramentas populares. Se a tarefa é usar a visibilidade como arma, sem se deixar capturar, e sempre com o projeto coletivo em mãos, então, ao meu ver, qualquer comunista que siga essas diretrizes vai estar conseguindo fazer alguma coisa, ora maior, ora menor, dentro das redes sociais, que são tomadas, sim, por grandes corporações e esse tipo de coisa, mas da qual são um espaço que a gente não pode abdicar de estar, nem mesmo esses espaços de debate e assim por diante. Não tem como, os números, o crescimento de Jones na internet é... Que é um crescimento significativo, né? Não dá para ignorar. Não dá para ignorar que a estratégia de comunicação, de participação, de entendimento de como funciona a coisa foi boa. Foi boa, funciona. Significativo. A amplitude que ele teve dentro do debate hoje é significativo. Jones hoje está com mais de 1 milhão de inscritos no Instagram. Ou seja, essa sequência de debates que ele teve, sem adequar o discurso, se mantendo coerente e honrando o movimento comunista, abrindo espaço para o movimento comunista, mas para ele mesmo também, Exato. sem hipocrisia nenhuma, para ele mesmo também, claro, assim como qualquer outro. Né? Gustavo Machado participou de um monte de debate, ele tava querendo aparecer? Tava. Oxi, que besteira é essa? A gente tá na internet, quer aparecer, porra. Agora, aparecer a todo custo, eu não tô vendo ninguém querendo aparecer por todo custo. Por exemplo, pra mim... Pelo contrário, né? São passos, geralmente passos curtos, justamente para não aparecer a todo custo, né? A Stefânia fala, eu concordo com ele na teoria, o problema é ter energia para lidar com as pessoas que não conseguem ver a realidade, que acreditam no mito, por exemplo. É assim, eu acho que é necessário ter uma vontade também de fazer isso, né? Não é uma missão de vida, né? É necessário ter uma vontade, uma disposição, né? Estar individualmente preparado para isso, preparado no sentido de, assim... eu não só sei como faz, mas eu tenho a disposição de fazer, né? De ficar ali 1 hora, 2 horas, numa entrevista, num podcast que é terrível, onde eu vou ter que conversar com alguém que faz parte, de que está inserido, interpelado por um discurso que eu não tenho nada a ver, mas eu vou ter que me virar nos 30 para fazer uma bricolagem de discurso ali, para conseguir trocar ideia, atingir a pessoa, mas acima de tudo o público dela, para que ele possa me entender e possa afetuosamente se ligar a mim, né? Tudo isso é um trampo que custa energia, custa muita energia e assim, tem gente que não tem saco para isso, a vida é assim, né? Também não é uma missão de vida, como eu disse, né? Não é uma missão de vida. Não, e isso, fazer esse tipo de trabalho não está identificado àquela coisa do ser do bem, né? Você não está sendo do bem. Você está fazendo um trampo específico. Se for possível, se for necessário, se quiser, por aí vai, por aí vai, por aí vai. Mas eu não acho assim que não conseguem ver a realidade, mas eu acho que estão inseridas num contexto muito diferente, e que talvez trazê-las para um outro contexto envolve uma produção de sentido em conjunto, né? Muito mais do que tirar o véu da enganação, né? Tipo assim, o que eu quero dizer é, quem votou no Bolsonaro não foi de todo enganado. Não é uma pessoa ingênua que se enganou. Às vezes o voto foi
Muitas vezes, eu diria a gigante maior parte das vezes, foi um voto honesto. Eu votei porque eu quero, não porque eu fui enganado. E o lance é, como fazer querer outra coisa que não o bolsonarismo. Eu acho que passa por isso, talvez. Pra mim seria demais debater com o monarca. Eu não daria conta. Mas eu não julgo quem tá lá participando. Acho É o lance da disposição, né? O lance da disposição individual para ter esse trabalho. acho que é um debate, seria um debate naturalmente menos proveitoso e capaz de você rearticular o espetáculo. Pra mim seria. Mas é eu, percebe? Sou eu. Eu não posso julgar ou querer que o movimento comunista faça somente o que eu sou capaz de fazer, senão ele não vai fazer nada. Percebe? Eu torço para que quem consegue fazer, faça. Faça mesmo, faça muito. Se Jones é bom, triturador no debate, o cara tá. Como disse o Rodrigão, o inevitável, que seja, ele é nosso. Aprendi uma boa do Lacan. Achei boa, pelo menos. Talvez seja simplória. Os tolos não erram. Parece que o nosso polo tem Contrário, né? Os não tolos erram. ficado cada vez mais obcecado em errar. É verdade. Essa é uma boa. Nem sabia que era do Lacan Em acertar. essa frase. Os tolos não erram. Mas é isso. Tolo não erra, né? Não, foi o contrário. Não é como se isso fosse uma parte do movimento comunista e o outro movimento comunista tivesse ótimo. Não. Os não tolos erram. E o obcecado é em acertar. É um mito do perfeccionismo, né? Eu sou perfeccionista. É por isso que eu não consigo fazer nada e fechar nenhum projeto. Eu acho que isso é geral. A exceção é um Jones, um Humberto, uma Carol Sardá, que consegue transitar. E mesmo assim, muito mal. Quando os partidos que eles fazem parte se sobrepõem ao que eles estão fazendo, aí começa a gerar muita treta, muito problema. É uma questão, sim. Isso é uma questão. A organização é uma questão. O Jones também mudou bastante a oratória, tá pegando mais pilha, tá mais descontraído, mais papo reto. É assim, adaptar, né? Adaptar para os diferentes lugares, para as diferentes maneiras como você deseja se comunicar, como deseja atingir as pessoas. Tem aí um trabalho de planejamento de comunicação, com certeza, mesmo que seja um trabalho individual, introspectivo, né? Mas alguma coisa nesse sentido, com certeza. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã. E ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.